Muito boa tarde a todos novamente. Vamos dar início a mais uma sessão. O nosso convidado Henrique Nesh, como nos vai falar da conformidade em cibersegurança. Ora, boa tarde. O meu nome é Henrique Nesh e estou aqui para vos apresentar e falar convosco da conformidade em cibersegurança. A agenda desta apresentação tem 3 pontos. Vamos falar nos primeiros slides sobre a regulamentação que existe nesta matéria em Portugal. Depois vou fazer uma breve apresentação da empresa e num terceiro momento vamos apresentar um plano de ação com a nossa visão e a nossa prática de como é que sistematizamos o processo de conformidade regulatória. Muito bem. Então, a regulamentação da cibersegurança. Em Portugal, nós temos 3 diplomas, 3 elementos jurídicos que enquadram a regulamentação da cibersegurança. Historicamente, poderemos começar a referir a partir de 2016, com a publicação de uma diretiva europeia, a diretiva SRI, é assim que nós a conhecemos, que foi transposta em 2018 para o nosso regime português, através da Lei 46 de 2018, 13 de agosto, a que damos o nome, isto sim é que é importante, Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço. Portanto, desde 2018 que já temos um regime jurídico que enquadra a conformidade, os requisitos, as obrigações, os âmbitos, como vamos ver já a seguir, da cibersegurança. Recentemente, em agosto deste ano, em 2021, entrou em aplicação a regulamentação desse regime jurídico. E então, o que é que nós temos em termos de fases de cumprimento? O que é que nos diz essa regulamentação? Diz-nos que temos 3 fases pela frente em termos do cumprimento. Uma primeira fase aplica-se a partir de até 7 de novembro, com uma série de elementos que deverão ser verificados e cumpridos por parte das entidades. Uma segunda fase decorre até 31 de janeiro, a altura em que outro conjunto de elementos têm que ser produzidos, comunicados, implementados. E há uma terceira fase, 9 de agosto de 2022, onde entrarão em vigor, entrarão em aplicação mais um conjunto de elementos a cumprir. Portanto, este é o plano de ação, de aplicação do nosso RJSC, Regime Jurídico de Segurança do Ciberespaço. E então, fazendo aqui uma resenha rápida, o que é que nos traz o nosso regime jurídico? Estabelece uma série de elementos. Primeiro, de que, como já todos devemos saber, o Centro Nacional de Cibersegurança é a nossa autoridade nacional dessa matéria. Formalmente foi estabelecido. Quer isto dizer também, e é estabelecido por este regime, que cabe ao Centro Nacional de Cibersegurança emitir instruções de cumprimento, instruções técnicas, bem como definir um nível nacional de alerta em termos de estado de cibersegurança. Por outro lado, também estabelece que o CERT-PT funciona junto do Centro Nacional de Cibersegurança e é com ele que devemos interagir para os alertas e etc. Mas este regime estabelece que cabe ao centro as funções de regulação, regulamentação, supervisão, fiscalização e sancionatórias. Quer isto dizer que a fiscalização destes regimes e a aplicação de sanções cabe ao Centro Nacional de Cibersegurança. Já agora, o regime tipifica algumas ex-contraordenações e divide-as entre muito graves e graves, indica também as coimas a aplicar e também é estabelecido que a negligência também é punível. Ok? Qual é o âmbito de aplicação? O regime aplica-se a estas entidades que estão aqui elencadas. A administração pública,
operadores de infraestruturas críticas, operadores de serviços essenciais, prestadores de serviços digitais e quaisquer outras entidades que utilizem redes e sistemas de informação. Quer isto dizer que, percebemos já, que um dos primeiros passos na conformidade com o regime jurídico de segurança do ciberespaço é percebermos em que classificação se enquadra a entidade com quem estamos a trabalhar. Ficam de fora somente algumas entidades do Serviço Nacional ligadas à segurança do Estado, às Forças Armadas ou a redes de comunicação confidencial. Portanto, serviços no âmbito da esfera da segurança e da gestão do Estado. Tudo o resto é aplicado e tem aplicação obrigatória e está abrangido. Posto isto, avancemos para 2021. Neste verão, em agosto, entrou em aplicação a regulamentação que nos regulamenta dois aspectos centrais. Estabelece os requisitos mínimos de segurança de redes e sistemas que devem ser cumpridos, portanto, estabelece um conjunto de requisitos mínimos. Estabelece também os requisitos de notificação obrigatória dos incidentes que afetem a segurança de sistemas e de redes. Estabelecendo, nomeadamente, em que circunstâncias é obrigatória essa notificação, os prazos de notificação, formatos e procedimentos aplicáveis. Em termos mais práticos, esta regulamentação estabelece a obrigação de designação de um ponto de contacto permanente. As entidades têm que designar este ponto de contacto junto da autoridade, portanto, do Centro Nacional de Cibersegurança, de referir que este ponto de contacto tem uma função primordial desde que seja ativado. Isto é muito provável que seja ativado numa situação de incidente, de crise grave, e é sempre ativado a partir do Centro Nacional, que inicia, estabelece o contacto e termina essa ativação para acompanhar algum incidente ou alguma matéria que ache importante. Quer isto dizer também que estes pontos de contacto indicados pelas organizações terão que garantir disponibilidade de 24 horas por dia, 7 dias por semana, elementos de contacto, diretos e alternativos, etc, etc. O que é que mais é estabelecido pela regulamentação? As entidades têm que designar um responsável de segurança. Na gíria técnica nós chamamos o CISO e, de facto, é uma grande novidade nesta regulamentação. As entidades passam a ter que ter, obrigatoriamente, um indivíduo, uma pessoa, uma senhora, um senhor, que seja o responsável pela segurança da organização. Importante, o timing de resposta, da designação destas funções, enquadra-se na primeira fase que vos indiquei atrás, portanto, 7 de novembro. O que mais é que é estabelecido? Para quem tiver necessidade de perceber o que é isto, a função do CISO, nada melhor do que visitar o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança publicado pelo CNCS em 2019, onde vem a função e as responsabilidades. Tipicamente, a função do CISO é garantir a segurança da informação dentro da organização. É alguém que tem que conseguir traduzir os objetivos de negócio da organização em requisitos de segurança. Em termos de responsabilidades, estão aqui elencadas: implementar a estratégia, definir as melhores práticas através de políticas, processos e procedimentos, definir e implementar resposta a riscos, portanto, análise de riscos, estratégias de avaliação, estar a acompanhar e participar na gestão de incidentes, acompanhar as auditorias de segurança e, acima de tudo, também dinamizar as sessões de sensibilização interna. Também é sugerido, no Quadro Nacional de Referência, conhecimento profundo sobre a legislação e regulamentação que abrange a cibersegurança, nomeadamente este regime, o RJSC, ISO, referem a 27001, o RGPD e, eventualmente, alguma regulamentação setorial onde atua a organização.
Que mais é que é estabelecido nesta regulamentação? Inventário de ativos. As entidades têm que elaborar e manter atualizado um inventário dos ativos essenciais aos seus serviços. Este inventário tem que ser formalmente documentado e assinado pelo CISO. Mais ainda, como vamos ver no conjunto de atividades obrigatórias na fase 2, este documento tem que ser remetido ao Centro Nacional de Segurança anualmente até 31 de janeiro do ano civil em curso. O que mais é estabelecido? É estabelecido que a organização tem que elaborar um plano de segurança. Entenda-se aqui plano de segurança ao nível da cibersegurança. Este plano também tem que ser documentado e assinado pelo CISO. Na regulamentação vem uma série de elementos que devem constar obrigatoriamente nestes planos de segurança. O que mais é que é estabelecido? A regulamentação estabelece a obrigatoriedade de ser realizado um relatório anual da cibersegurança. É estipulado uma série de elementos que têm que estar fazer parte desse relatório. Estão aqui elencados, uma descrição sumária das principais atividades desenvolvidas no âmbito da cibersegurança, uma informação sobre os incidentes, com uma estatística trimestral e uma análise agregada do tipo de incidentes que têm afetado a organização, especialmente os incidentes de impacto relevante. A frase é essa mesmo, impacto relevante, são termos pouco concisos e que com o futuro eventualmente irão, digo eu, seguir orientações específicas sobre como enquadrar e identificar os incidentes com impacto relevante ou não para aparecerem nestes relatórios. O relatório tem que trazer uma série de recomendações internas para a própria organização e elencar as medidas que foram implementando ao longo do ano relativamente aos incidentes. Portanto, resumidamente, em janeiro de um ano civil, neste caso, o primeiro será o próximo janeiro de 2022, as organizações têm que elaborar, documentar e remeter ao Centro Nacional de Segurança um relatório anual do ano transato, do que é que decorreu nestes pontos aqui referidos, pelo menos nestes, relativamente ao estado da arte da cibersegurança dentro da organização. Mais uma vez, este documento tem que ser documentado e assinado pelo CISO. O que mais é que é estabelecido na regulamentação? A obrigatoriedade de implementação da análise de risco e, mediante a análise, a identificação de medidas de segurança e a sua implementação. Portanto, a regulamentação, neste caso, só obriga a estas três entidades que estão aqui elencadas: a administração pública, operadores de infraestruturas críticas e de serviços essenciais. A análise de riscos tem que ser feita sobre os ativos identificados no ponto anterior. Portanto, os ativos essenciais para a prestação do serviço da entidade, e tem que ser feita sobre os riscos para a continuidade no negócio que esses ativos poderão ter. Na sequência dessa análise de riscos, obviamente, a entidade deverá identificar e adotar as medidas técnicas e organizativas que achar adequadas para gerir esses riscos. Na regulamentação, é sugerido o recurso à norma, obviamente, do Quadro Nacional de Defesa de Cibersegurança, o tal norma, publicada pelo Centro Nacional em 2019. Mas, é estipulado nesta regulamentação que esta análise de riscos tem uma periodicidade anual obrigatória e, como tem que entrar dentro do relatório anual, portanto, diria que em janeiro tem que ser efetuada uma análise de riscos global. Também é obrigatório, é estipulado pelo regulamento, que seja feita uma análise de risco no caso de uma alteração significativa de um ativo ou no caso de um incidente relevante que atinja a organização. O que mais é que é estipulado na regulamentação? A questão da notificação de incidentes. Passa a ser obrigatório
que estas entidades ali referidas, a administração pública, os operadores de infraestruturas críticas, serviços essenciais e serviços digitais, passem a notificar o Centro Nacional de Cibersegurança sempre que ocorram incidentes com impacto relevante e substancial. Novamente, a regulamentação usa termos pouco precisos, impacto relevante ou substancial, e que, obviamente, terão que ser esmiuçados futuramente em alguma orientação técnica por parte do Centro Nacional de Cibersegurança. Mas regulamenta também que o processo de notificação do incidente tem 3 momentos de notificação formal. O momento inicial, quando a organização se apercebe de um potencial incidente, uma notificação de fim de impacto, com prazos bem estipulados para notificar o Centro Nacional de Cibersegurança, e depois, até 30 dias depois do fim do controle do impacto, do incidente que decorreu, um relatório mais elaborado é que se designa uma notificação final sobre o incidente. A regulamentação estipula também uma série de elementos, tal como a notificação de incidentes e tal como na gestão de risco, a incorporar nessas análises. Passo seguinte. O último elemento que gostava de chamar a vossa atenção, que é estipulado nesta regulamentação, tem a ver com as comunicações dirigidas ao Centro Nacional de Cibersegurança. Fica estipulado que elas têm que ser feitas por meios eletrónicos, obviamente, a não ser que a entidade não esteja um incidente tão grave que tenha ficado com os meios eletrónicos indisponibilizados, e, por último, que preferencialmente seja feito através de sistemas com nível de garantia elevado. E aqui a regulamentação aponta diretamente para o uso de sistemas de identificação através de cartão de cidadão ou da chave móvel digital. E resumindo, as fases de cumprimento da regulamentação do regime jurídico de segurança do ciberespaço, agora com os elementos obrigatórios a cumprir, são as seguintes. 7 de novembro, primeira fase. Nesta altura, tem que estar designado e notificado o ponto de contacto permanente, o responsável de segurança, o plano de segurança, e passam a ser obrigatórias aquelas entidades referidas atrás da notificação de incidentes de segurança. Segunda fase, 31 de janeiro, serão obrigatórios a elaboração e o envio do relatório anual de cibersegurança, e que deverá ser acompanhado com o inventário de ativos essenciais para a persecução dos objetivos da organização. A terceira fase, como se lembram, estava a referir atrás, é a 9 de agosto, que está em efetividade, em que deverá ser submetido, implementado a análise de risco, a identificação das medidas e a implementação desses requisitos de segurança adequados à criticidade e ao tipo de entidade que estamos a falar. E, portanto, as TOMs, Technical Organization Measures, têm que estar implementadas nesta altura. Demonstração de que estão implementadas. Isto é uma apresentação rápida sobre o regime jurídico de segurança do ciberespaço, a sua regulamentação e, portanto, uma visão geral do que é que as organizações que são abrangidas pelo regime, que já vimos logo no início, são quase todas, em termos de setor público e setor privado, essas são todas, para as organizações atingirem a conformidade. É que nós somos um parceiro ideal para trabalhar convosco para atingirem a conformidade de cibersegurança e proteção de dados. Somos uma consultora, somos especializados exatamente em serviços de conformidade, cibersegurança e proteção de dados. Aliado a isso, temos uma forte componente legal com
um grupo, uma direção específica de colegas habilitados para habilitados e com formação específica nessa matéria. Os serviços típicos que nós prestamos são estes que estamos aqui a apresentar. Fornecemos serviços de CISO, de DPO, Legal Advice, Asset Management, Risk Analysis, Maturity Assessments, Incident Management e Compliance ao nível da Cyber e do RGPD. Os nossos serviços, portanto, prestamos serviços profissionais CISO, DPO e Legal, prestamos serviços de assessoria para Compliance, programas de conformidade, quer no Cyber, quer no RGPD, fazemos workshops, quando nos é solicitado, tipicamente para os nossos clientes, fazemos auditorias para perceber o nível de maturidade das organizações e também somos técnicos certificados para o selo europeu de privacidade, a Europrise, e brevemente para a ISO 27001. Slides seguintes. Que plano de ação é que poderemos fazer para abordar, para conseguir chegarmos e vou ser rápido, já estou a ver que estamos a chegar ao fim, a conformidade da RGPD. Ponto 1. O primeiro passo é classificar a entidade. Estamos a falar de quê? Que organização é que está perante este processo de conformidade? Ponto importante. Só sabendo isto é que sabemos quais são os requisitos obrigatórios que se aplica à entidade. Passo 2, designar os profissionais que serão o ponto de contacto permanente e o responsável de segurança. Neste aspecto, nós com os nossos clientes costumamos também sugerir a adoção do Comitê de Segurança para facilitar todo o processo e gestão do programa de conformidade. Obviamente, associado a um mapa RACI de funções e responsabilidades. Terceiro passo, inventariar os ativos essenciais. É preciso inventariá-los, categorizar, e já sabemos que este documento tem que ser assinado pelo CISO. Passo 4, sobre os ativos inventariados, é preciso fazer a análise de risco. Aqui remetemos também para a referência, o documento de referência do Centro Nacional de Cibersegurança, que sugere a utilização da ISO 27005, Risk Management. Nós temos colegas certificados na ISO 27005, é uma boa metodologia para analisar o risco de sistemas de informação. Quinto passo, analisando o risco, identificando a necessidade de adotar e selecionar as medidas e adotar as medidas que considerarem adequadas para gerir o risco. Novamente, aqui é sugerido pela regulamentação que se faça recurso à norma do Quadro Nacional de Referência de Segurança ou também às ISOs 27001 ou eventualmente a uma NIST, umas americanas do NIST, da série 800. Muito interessante. Passo seguinte. Ele vai entrar já, só um momento. Avançou demais. 6. Plano de segurança. É preciso, numa fase, no ponto 6, elaborar o tal plano de segurança. Não esquecer que são definidos todos os elementos que devem constar neste plano de segurança, estão estabelecidos no regulamento, e é algo que tem que ser documentado e assinado pelo CISO. Ponto 7. Adotar uma política de gestão de incidentes. Remetemos aqui também para a ISO 27035, estamos a concluir a certificação de um colega para trabalhar exatamente isto e para fazer esta gestão de incidentes, para apoiar a notificação de incidentes. Relembrar que são aquelas 4 entidades ali referidas que têm obrigatoriamente de fazer notificação obrigatória, as outras é por voluntário. Ponto 8, relatório anual. No início de cada ano civil, fazer o relatório anual sobre o ano transato. Há vários elementos que têm que estar neste relatório, ele tem que ser documentado e assinado pelo CISO. E é para para remeter ao Centro Nacional de Cibersegurança. 9. Último ponto, tem a ver com as comunicações com o centro. O regulamento estipula que têm que ser utilizadas comunicações digitais que garantam um nível de segurança elevado. E, portanto, remete para o uso da encriptação por cartão de cidadão, da autenticação por cartão de cidadão e pela chave móvel digital. Por último, queria deixar aqui referência a um projeto in-house que deve estar disponível no final até dezembro, que é nossa aplicação, a nossa ferramenta aplicacional que estamos a desenvolver internamente para ajudar à compliance RGPD. Irá ser um elemento
importantíssimo no nosso trabalho de consultoria e irá apoiar a implementação, a conformidade de todos estes pontos que temos aqui apresentado até ao momento. Posto isto, espero que tenham percebido, que eu tenha conseguido transmitir o que é pretendido em termos de regulamentação, quais são os grandes elementos que têm que ser analisados, identificados e implementados por parte das organizações. Tenho aqui os nossos contactos. Sigam-nos nas redes sociais para saber das novidades, quanto mais não seja, da nossa ferramenta aplicacional, e disponham, contem connosco como vosso parceiro de referência para estes programas de conformidade de cibersegurança. Posto isto, agradeço a oportunidade e desejo maiores felicidades a todos os ouvintes e, claro, uma palavra final de apreço à organização da Cyber and Cloud Expo. Pela segunda vez, temos todo o gosto em estar presentes nesta e nas próximas edições, porque, de facto, é importante sensibilizar e comunicar a cibersegurança dentro de portas. Muito obrigado e uma boa tarde. Caro Henrique Neves, muito obrigado pela sua partilha e agradeço a presença de todos e vamos começar a próxima sessão dentro de 10 minutos para encerrar o segundo dia e o primeiro dia online do Cyber Cloud. Muito obrigado a todos.